E aí, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Bola do Jogo. Quem tá falando é o Leonardo, camisa número 16, e ao meu lado, sempre comigo, nosso fiel colega Guilherme aí, direto da redação aí do site. A gente teve... Boa noite. Boa noite, Gui. A gente teve um episódio muito legal passado, né? Não tava nem, pra ser bem sincero, a gente não tinha nem programado direito, a gente já queria passar para análise dos times, né? Para análise do que está rolando em relação à temporada do ano que vem, né? E a gente acabou conseguindo uma entrevista com o Marcel, foi muito legal. Quem puder assistir, não deixe de conferir. Acho que foi muito legal o papo que a gente teve, ouvindo um pouco dos causos do Marcelo, né? Do Marcel. Basicamente, né? E a gente foi bem legal, assim, é sempre bom. A gente deu uma tietada, né? Eu principalmente dei uma tietada master no Marcel, mas pô, não tem como, né, cara? O cara acho que da era moderna, assim, do basquete brasileiro, eu acho que ele é junto com o Oscar, o maior nome que tem, né? Tô certo, Gui? Não, sem dúvida, né, cara? É, assim, um abraço pra ele, né? Com certeza. E, assim, é uma honra, né? É o que você falou, né, cara? São as referências que a gente teve aí, provavelmente, na nossa infância. Você até Uhum. falou disso com ele, enfim. Foi uma grande honra pra gente aqui do Bola e o que a gente promete pra vocês aí é provavelmente vão surgir algumas outras entrevistas aí, peço que vocês fiquem ligados Com certeza. e vão se acostumando a esse nosso ritmo novo aí, né? Com certeza. Inclusive, a gente combinou de trombar com ele no Mundial, né? A gente vê se a gente consegue dar um pulo lá para assistir os jogos do Mundialito de basquete, que vai acontecer um aqui no Brasil, né? O time do Bauru vai enfrentar o time do Real Madrid. Um baita time, by the way, né? Os dois times. E o primeiro jogo vai ser aqui no Brasil, o segundo jogo vai ser lá na Espanha, mas a gente vai ter a possibilidade de acompanhar aqui no Ibirapuera o jogo, né? Finalmente não vai ser um jogo em Bauru, né? Em Barueri. Não, ainda bem, né? Ainda mais pela tradição do Ibirapuera, graças a Deus que ele tá recebendo um jogo desse novamente, né? Putz, nem me fala. Porque os outros jogos importantes que teve, assim, acho que tanto de. A maioria das coisas eles estavam jogando lá pra Barueri, né? Que é um estádio legal, a Arena Barueri é um baita estádio, uma baita infraestrutura, mas pelo amor de Deus, né? Chega, né? A gente de São Paulo tem que se deslocar até lá pra poder acompanhar. Pô, o Ibirapuera tá aqui do lado da minha casa, é mais fácil. Perfeito, exatamente. Bom, gente, a ideia de hoje é a gente falar o seguinte: a gente vai começar a fazer uma série de seis pods, fazendo uma análise básica do que está rolando em termos de negociação da NBA, fazendo uma análise dos times que vão estar jogando a NBA no ano que vem. Para quem não conhece a estrutura da NBA, a NBA hoje está dividida em 6 divisões. Essas divisões elas são territoriais, né? Então os times que estão próximos ali, eles são agrupados, né? Todo mundo joga com todo mundo na NBA, mas dentro de cada grupo, o time com mais vitórias se classifica para o playoff. Então essa é uma das formas para ele passar para a segunda fase. E aí os segundo melhores colocados de cada time, eles vão para frente para a segunda fase. Então ganhar a sua divisão, ser melhor em termos de recorde, né, em termos de vitórias, do que os seus vizinhos, é um caminho para poder chegar para os playoffs. Então, existem divisões muito fortes, existem divisões muito fracas, então isso faz com que acabe existindo um certo balanço dentro da NBA. A ideia hoje da gente, nesse primeiro episódio de análise, é analisar a divisão Pacífico, que é a divisão do campeão. Então, nada mais justo, né, que o campeão da temporada comece a gente fazendo a análise deles, né? E o primeiro time, assim, explicando quem está dentro dessa divisão, a gente está falando de Golden State Warriors, a gente está falando de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, obviamente, e o Phoenix Suns. Alguma coisa para se falar aí, Gui, dessa divisão? Uma divisão que você olhar aí quem foi o último campeão, que foi o Golden State, e olhar os outros integrantes dessa divisão, que é Sacramento, Phoenix e os dois Los Angeles, Lakers e Clippers, cara, é uma divisão que mudou muito o nível, né? Mudou muito a hierarquia, principalmente da divisão, né? Com certeza. Antigamente se tinha um Los Angeles reinando, né? Sempre.
anos 2000 ali, e depois para frente disso se alternando Phoenix Suns e Sacramento Kings. E saco de pancadas Golden State e Clippers, né, cara? E hoje em dia a gente tem um cenário totalmente diferente, né? Uhum. Cara, perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que foi uma divisão que realmente mudou, porque ela era a divisão do Lakers. O Lakers reinava absoluto, né? Era no começo dos anos 2000 ainda o Kings deu uma incomodada, né? Mas que foi sempre território garantido, né, do Lakers em relação ao a superioridade deles era indiscutível em relação aos vizinhos, né? E hoje é uma situação totalmente adversa, né? A gente vê o Lakers sofrendo muito para poder ir para frente nos playoffs, né? E com as transferências que aconteceram, acho que vai ficar cada vez mais difícil pro Lakers, né? Para passar para a próxima fase. A gente está colocando aqui no ar, só para vocês darem uma olhadinha, o mapa de como é que estão as divisões, né? Então aqui no lado esquerdo dos Estados Unidos é onde a gente está começando a analisar hoje, né? Os 4 times da Califórnia, né? Kings, San Antonio, Lakers e Clippers e o Phoenix Suns um pouquinho mais para o centro do mapa, né? E vamos começar pelo campeão, Gui? Eu acho justo, vamos lá. Panelinha do Golden State Warriors, né? O campeão. Cara, Golden State não fez muitas mudanças, né? Na verdade, ele partiu bem do time que está ganhando não se mexe, né? E a gente tem aí o time titular praticamente o mesmo do ano anterior, né? Stephen Curry como armador titular, provável, né? Obviamente, a gente ainda não acabou a temporada de transferências, né? Mas o ritmo já diminuiu bastante, então dá pra gente ter uma ideia bem concreta de como é que vai ser o futuro, né? Stephen Curry como armador principal, junto com Klay Thompson na armação, Harrison Barnes e André Iguodala revezando na ala, Draymond Green e Andrew Bogut dentro do garrafão. Tá bom o time, né, Gui? Eu acho que o Golden State adotou a prática que você disse, né, cara? A gente não tem que, acho que não tem que. Se você, pelo menos, não puder não mexer em time que tá ganhando, cara, eu acho que é o ideal. Uhum. Claro que o perfeito é você conseguir reforçar, né? Com certeza. Tentar preencher as lacunas. Mas o Golden State manteve os principais jogadores, tem um time titular ali muito forte e tem banco, né, cara? Além do Leandrinho, que veio do banco, o Iguodala, que foi MVP das finais aí, vindo do banco. Tem o Sean Livingston também, que é um bom armador experiente, né, bem rodado na NBA. Uhum. Tem um pivô também que eu gosto bastante, que faz essas trocas, é um cara que chuta bastante, que é o Mercy Springs, isso. Isso, ele tem muito difícil de falar, esse cara. Mas, enfim, eu gosto muito do elenco do Golden State, cara, e assim, sem querer falar em previsão de alguma coisa, mas o Golden State tem um elenco muito bom que com certeza aí vai dar todo o trabalho que deu na temporada passada tanto para as equipes dessa divisão como para todo mundo da conferência, né? Gui, quando você começou o ano passado o campeonato, a gente já via o Golden State incomodando há algum tempo, né? No ano anterior ele deu bastante trabalho e chegou a, assim, brigar de igual para igual com o Miami, que era na época o time a ser batido, né? E você imaginava que o Golden State chegaria tão longe esse ano, o ano passado? Olha, eu imaginei conforme foi a evolução, né, da temporada do Golden State. O Stephen Curry estava no ano dele. Uhum. Eu sinceramente eu acho difícil ele repetir um ano repetir o ano que ele fez, né, o ano passado, porque assim ele pode manter o basquete dele nesse alto nível. Ele pode até evoluir
em alguns fundamentos do jogo, mas eu garanto para você que manter essa média e manter essa bola aí praticamente dele jogando pro ar de qualquer jeito e caindo do jeito que estava, eu acho um pouco difícil. Eu acho que o Golden State não vai mostrar solidez, né? Uhum. Pelo menos é o que a gente espera para essa temporada de agora. Porque na temporada passada foi o ban deles, foi a temporada deles, foi a temporada do Stephen Curry, foi o momento dele. Eu acho que agora a briga do Golden State, a briga do próprio Stephen Curry vai ser manter, se consolidar mesmo como bom jogador e time do momento. De grande mudança, assim, a principal mudança que teve do Golden State desse ano passado, né, para o Golden State dessa temporada atual que vai entrar, foi a saída do David Lee, que era um ala pivô vindo do Knicks, com uma boa passagem pelo Golden State, era o ala pivô titular até a ascensão do Draymond Green, né, que o David Lee acabou perdendo espaço por não ser um defensor tão forte em relação ao Draymond Green, mas que ainda assim era para mim um baita jogador. Eu sempre gostei muito do David Lee, achei que ele poderia render muito mais para o time, mas ele tinha um salário muito, muito caro. Ele era um dos caras que mais recebia dentro do elenco do Warriors e acabou sendo banco, apesar de que ele foi instrumental nas finais, né? Quando chegou nas finais, ele em 2 ou 3 jogos ele acabou vindo do banco e desequilibrando porque não tinha um cara no banco do Cavaliers na mesma altura do Warriors. Então, as mudanças, a saída do David Lee foi para a chegada do Gerald Wallace, grande veterano, né, que jogou pelo Bobcats, estava jogando no Celtics, mas eles também se desfizeram do Gerald Wallace. Então, o que eles fizeram? Na verdade, eles estão liberando espaço no orçamento deles para talvez ano que vem ou daqui a algum tempo, ou se reforçar, ou conseguir comportar a renovação de um desses principais jogadores aí, como é o caso do Stephen Curry, como é o caso do Klay Thompson, como é o caso do Harrison Barnes, aí as promessas que eles têm para se manter no topo. De um lado é bom, porque o time está bem entrosado, não teve nenhuma mudança grande, assim. A renovação, a principal notícia foi a renovação do Leandrinho. A renovação, teve uma outra pessoa que também renovou no finalzinho do ano passado, no começo desse ano, quer dizer. O Draymond Green, que teve até uma novelinha pequena dele de querer talvez bater o pezinho, querer sair, mas no final ele acabou ficando, né? Mas de resto, a gente tem o mesmo Golden State do ano passado. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que eles podiam aproveitar esse momento, que os jogadores estão super valorizados por ter ganho o título, para conseguir talvez mexer no time, fazer uma outra troca, aproveitando que esses caras estão valorizados, né? Conseguir uma peça melhor para essa temporada. Mas por outro lado, eles ganharam a temporada passada, então não tem muito o que reclamar, né? Na verdade, optaram pelo que você começou falando, né, cara? Optaram por manter, não mexer no que tá ganhando, né? Vamos ver se essa tática vai dar certo. Eu só acho que, reforçando, eu acho que o desempenho deles da temporada passada foi muito bom até a ser atípico do bom, né? Eu acho que essa temporada, se eles repetirem, pelo menos se eles, principalmente o Stephen Curry, se ele se consolidar como jogador de alto nível, manter esse nível de atuação, já vai estar ótimo e o Golden State já vai chegar longe aí nos playoffs, com certeza. Com certeza. Assim, o Curry, ele pra mim, ele é um jogador bem sólido, tá? E eu acho que ele tá, assim, ele não foi por acaso que ele chegou onde ele chegou. Ele foi um cara que teve uma evolução constante. Então, apesar de algumas coisas serem bem mentirosas, assim, teve umas bolas que você fala, meu, isso é mentira. O cara fez cheat aí. Então. Eu acredito muito isso, cara. Eu acho que, assim, essa fase dessas bolas, assim, então, não sei se vai se repetir. Vamos ver se ele vai se consolidar mesmo como jogador de alto nível e manter pelo menos o nível de atuação dele. Né? Entendi. Agora, essa fase aí do jogar a bola pra cima que ele tava na temporada passada e caiu, eu acho difícil. Eu acho difícil repetir esse ano.
Principalmente nos jogos que eles. Nos confrontos diretos que eles tiveram contra o Clippers, cara. Tipo, o Chris Paul, nossa, pagou todos os pecados dele de uma vez só, com juros. Todos os nós que ele deu, ele tomou, né? Bom, do Warriors é isso, não teve muito que fazer. A melhor previsão do Warriors é ser líder dessa conferência. Acho que o melhor cenário possível é eles conseguirem manter a superioridade que eles têm da NBA. E o pior cenário, acho que é o fato, se por acaso os rivais deles não conseguirem ultrapassá-los aí pelas transferências que eles fizeram no mercado indo para o mercado de transferências nessa pré-temporada, né? Putz, cara, acho que assim, a única possibilidade disso acontecer é se um desses do núcleo, principalmente Klay Thompson e Stephen Curry, se um dos dois machucar. Eu acho que essa é a única possibilidade de eu ver esse time fora dos playoffs. Cara, eu acredito muito nisso. E olha lá, que eu acho que o time sentiria muito mesmo. Eu acho que a ausência do Stephen Curry em muitos jogos. Uhum. Mas se o Klay Thompson se machucasse, eu acho que o revezamento ali do Leandrinho com o André Iguodala provavelmente dá conta, não talvez no mesmo nível, claro, mas com certeza segura muito bem a onda. Uhum. Pode ser. Bom, próximo time da lista, Gui. Vamos falar de Sacramento Kings. Kings que está surpreendendo. Acho que de todos os times da NBA inteira, o que mais me surpreendeu nessa pré-temporada foi o Sacramento Kings. Né? O Kings está se reestruturando, está se transformando num time interessante. Né? A gente tem a chegada de vários jogadores de calibre que a gente não imaginaria o que o Kings tendo em outras situações. Eu até escrevi um textinho sobre isso no site há um pouco tempo atrás. E hoje, coincidentemente, a gente teve a confirmação de que aquele texto realmente se concretizou. Né? O Kings está fazendo uma estruturação dentro de quadra, mas também está fazendo uma estruturação fora de quadra, com a contratação do Divac, do Vlad Divac, ídolo do Kings, que também jogou pelo Lakers, jogou pelo Hornets, lenda do basquete mundial mesmo, lenda do basquetebol da antiga Iugoslávia, depois da Sérvia. Ele foi promovido, além dele ser VP de basquete, ele também agora é GM do Kings. E trouxe o Peja, que foi o grande dupla dele no Kings, né? O Peja Stojakovic chutando de fora, que na época ele era um dos principais chutadores de três, ele era o Stephen Curry da minha época, né, de quando eu era moleque. Ele vai ser o GM do time B do Kings, que vai estar jogando na D-League, e também vai cuidar de desenvolvimento e scouting para o Sacramento Kings. Então a gente está vendo um novo time ressurgindo aí. De mudanças. Antes de eu ver as mudanças, você quer falar alguma coisa do Kings, Gui? Enquanto eu vejo com bons olhos e com saudosismo, né? Nós dois, assim, somos fãs declarados aí daquele Kings dos anos 2000, né? Uhum. E você vê eles ressurgindo, mas ressurgindo de verdade, né? Além de... A gente já vai falar disso, de todas as mudanças que teve no elenco, procurando se reforçar mesmo para encabeçar a divisão e brigar ali pelas primeiras posições da conferência. O Kings está se reestruturando fora de quadra, né? E isso é muito bacana. Eu como saudosista e gosto muito do Sacramento, eu vejo com muito bons olhos e fico muito feliz de ver eles montando uma equipe desse nível novamente para disputar a NBA. Uhum. Com certeza, cara, com certeza. De mudanças, o que a gente tem dentro do Sacramento Kings? Primeiro de tudo, a chegada do Rajon Rondo, que, assim, é uma baita aposta do Kings, né? O Kings, o Rondo, ele saiu do Celtics, onde ele estava numa situação, entre aspas, confortável, né? Ele foi considerado durante muito tempo um dos principais jogadores da posição, um dos principais armadores da liga, talvez o último armador
puro, né? O cara realmente preocupado com a armação do time, não necessariamente com pontuar. E tava meio que jogado as traças aí no Mavericks, né? Uma experiência que não deu muito certo, né? E agora ele chega para assumir a posição de armador dentro do Sacramento Kings. Do time base vai ser Rondo, junto com ele o Ben McLemore, que foi um cara que foi trazido do draft, né, alguns anos atrás, está sendo desenvolvido pelo time do Kings. Na ala, Rudy Gay, que também há anos atrás era considerado o top da ala, talvez os 3 principais alas da NBA, sei lá, se a gente fosse analisar a NBA de 2010, 2011, a gente falava do Kevin Durant, do LeBron James e do Rudy Gay dentro dos top 3, né? E para concluir o garrafão, a gente tem o DeMarcus Cousins e o Costa Koufos, que era do Nuggets, também aquisição recente para esse time do Kings. De chegadas, putz, cara, chegou gente demais no Kings. A gente tem a chegada do Marco Bellinelli, chutador de 3, que veio de uma passagem boa pelo Spurs. A gente tem a chegada do próprio Costa Koufos, que é o cara que eu falei que veio do Nuggets, né, que era um artigo de luxo durante algumas semanas da NBA, um cara que alguns times acabaram se batendo para ver se conseguia pegar ele. Tem a chegada do novo draftado, Willie Cauley-Stein, que era considerado por muitos dentro do draft passado o principal defensor do draft, né, o principal protetor de garrafão. E como se não bastasse a cereja do bolo aí, a gente tem o Caron Butler, veteraníssimo, campeão da NBA pelo Dallas, mas com passagens boas pelo Magic e por outros clubes, né, que estava apagado, chegou a jogar no Heat algumas temporadas atrás. E o irmão do Stephen Curry, Seth Curry, que regaçou na D-League do ano passado, desculpa, na D-League desse ano, né, entre a temporada passada e essa, né? E foi contratado por uma temporada completa na Sacramento Kings, sabe? Depois de ter feito alguns anos aí de League. Gui, suas impressões. Eu acho que vai faltar a vaga pra gente nesse elenco aí, né? Se todo mundo jogar bem, se todo mundo apresentar o basquete, porque assim, o único jogador que podia apresentar algum problema aí de comportamento e tal, é mais o DeMarcus Cousins mesmo, né? Uhum. Porque no restante aqui, o Rondo é um pouquinho falador também na imprensa, quando ele não gosta de alguma coisa e tal, mas ele é um jogador muito consistente. E o Sacramento tem uma equipe que, assim, cara, eu não sei como o técnico vai lidar, conforme também for o desempenho da equipe, conforme forem os adversários, mas pode ter uma rotatividade muito boa. Tem jogadores dos 2 extremos, por exemplo, você falou, a gente tem o Caron Butler aqui, veteraníssimo, muita experiência aí, praticamente final de carreira, que deve vir mais para somar com relação à experiência e algumas possibilidades de partida. Mas tem o Seth Curry, por exemplo, que foi um destaque na D-League, tem muito para evoluir na liga e pode já mostrar alguma coisa nessa temporada, né? Uhum. A gente não sabe como vai ser aproveitado. É um time que mescla muito, né? Uhum. Você tem Rajon Rondo, você tem Rudy Gay, você tem DeMarcus Cousins, você tem jogadores mais consolidados na liga, como o próprio Darren Collison também, que é um bom armador. Uhum. E aí você tem jogadores novatos aqui que, ó, você tem David Stockton, que é o filho do John Stockton, que dizem que é um bom jogador, vem pra somar. Tem pedigree, né? E é a cara do pai, né? Tô vendo a foto dele aqui, pelo amor de Deus, é o pai no começo do Tadier lá, né? Mas enfim, é um time que, assim, tem tudo para brigar por essa ponta da divisão aí. E se não deixar ego, se tudo funcionar, pelo menos como deve ser, não digo nem funcionar excepcionalmente, vai encabeçar lá as primeiras posições da divisão. Uhum. Eu só fico curioso
para saber como que o técnico do Sacramento vai usar os jogadores nessa rotação, né? Uhum. Vai jogar com 2 pivôs mais pesados, como o Koufos e o DeMarcus Cousins juntos, ele vai mesclar, vai deixar o Cousins como pivôzão central mesmo, colocar um ala mais de movimentação ali, ele pode fazer isso até com o próprio Rudy Gay, pode fazer isso até com o Mercaspe, que também está no time, no elenco. Enfim, muito curioso, cara, para ver como vai jogar esse Sacramento Kings para essa temporada. Hoje, para mim, o elo mais fraco da cadeia aí do Kings é o técnico, né? O George Karl, ele na pré-temporada, na intertemporada, na verdade, né? Principalmente antes do draft, ele forçou uma saída, forçou uma troca do DeMarcus Cousins, né? Que é hoje o melhor jogador, a principal estrela do Sacramento Kings, né? E foi uma situação um pouco curiosa, porque o DeMarcus Cousins, ele tem uma fama de ser um cara, de ser um meio bocudão, de ser um cara difícil de lidar, mas ele é um cara que evoluiu, ele aprendeu com os erros dele, né? Apesar disso ser bem complicado, ser bem difícil, né? A gente meio que fica com o pé atrás, não acredita, mas ele realmente evoluiu com os erros dele. E ele, não só com os erros psicologicamente falando, ele evoluiu, mas ele também evoluiu em termos técnicos, né? Ele está em franca evolução. Não é um caso tipo o Dwight Howard, que é um jogador muito bom, mas estagnou a evolução dele há bastante tempo, né? O DeMarcus Cousins vem evoluindo, ao ponto de hoje a gente falar que talvez ele seja o melhor pivô da liga, né? E o fato... Desculpa, eu não vou te cortar, mas e até falando nisso, você tem outros 2 jogadores com um momento parecido, né? O Rondo também teve os seus problemas e acabou dando certo em Dallas e também vive aí a busca por algum time para se firmar, e o Rudy Gay idem, né? O Rudy Gay é o que você disse, era tido como um dos melhores alas, aí, junto com o Carmelo, junto com o próprio Paul George e o LeBron James, e perdeu o tempo de quadra. Na temporada passada, conseguiu recuperar um pouco disso, principalmente no final da temporada, estava jogando muito bem. Vamos ver o que vai trazer exatamente essa temporada. O Rudy Gay no Grizzlies, né, ele era o principal jogador, as pessoas, na época, as pessoas não acionavam tanto o Zach Randolph e o Marc Gasol como eles fazem hoje, né, o Rudy Gay era a única fonte de ataque do time, e no dia que de quando ele saiu para frente, o time melhorou muito, né? Então ficou uma impressão errada do Rudy Gay, como se ele fosse o principal problema do time. Não é, né? Ele é um baita jogador ainda. Talvez só precise de um certo direcionamento, que é o voltando, talvez o principal defeito do Kings hoje, porque George Karl chegou no time com moral, trouxe o André Miller, que era um armador de confiança dele, o armador com o qual ele teve um relacionamento muito extenso no Denver Nuggets. E a partir do momento que ele forçou a saída do DeMarcus Cousins, ele meio que se queimou com o elenco, com a principal estrela e com a diretoria, que manteve o DeMarcus Cousins e falou que ele era introcável, não tinha o que fazer, que eles vão apostar no cara, e ficou uma situação que assim, o técnico pediu uma coisa, todo mundo fez outra, eles ficaram mega puto com o George Karl e demonstraram essa insatisfação trocando o André Miller, que foi embora pro Timberwolves logo depois que aconteceu esse imbróglio, né? Ou seja, cara, você não é mais dono do time, né? Então, hoje talvez o principal o elo mais fraco aí do Kings será que o George Karl hoje, que é um técnico experiente, de um perfil bem doutrinador, um cara que ele é voltado para bronca, ele é mais o perfil general do que o perfil Tele Santana, um perfil né, um cara que vai pegar na mão e vai falar, pô, vem cá, meu amigo, vamos conversar. Será que esse cara ele não vai causar uma interferência que vai ser negativa para o Kings no momento muito bom de retomada que ele está tendo agora? Essa é a principal dúvida em relação ao elenco, né? Com certeza, cara, com certeza. Mas eu acho que todo mundo aprendeu um pouco aí, até pelas declarações que o George Karl deu aí pós-temporada, a imprensa, claro, cutucando ele sobre o relacionamento dele com o DeMarcus Cousins, parece que tudo se acertou. A gente vai saber com certeza disso só
de acompanhar aí os primeiros jogos do time, né? Porque se realmente isso aconteceu, dentro de quadra eles vão demonstrar, cara, com certeza. Com certeza. E pode ter certeza absoluta, se acontecer alguma coisa errada com o Kings, a gente já tem uma desculpa, ele já tem uma desculpa pronta do que foi, né? Perfeito, é isso aí mesmo, cara, a sacada é essa. Na minha opinião, a melhor situação possível do Kings é o Kings surpreender nesse começo de temporada, desenvolver esses jogadores, ver que esse elenco funciona e talvez beliscar uma segunda posição na conferência. Não acho que o Kings consiga ter elenco para chegar em primeiro, apesar de ter potencial para fazer isso nos próximos anos. E a pior situação é o George Karl brigar com todo mundo, trocar técnico, eles não terem tempo para fazer os ajustes, ter que trocar pneu durante a corrida com o carro rodando e aí não ter tempo de conseguir me dar uma meladinha nessa temporada, que também não seria ruim porque eles conseguem um pique bom aí no próximo draft. Exato. Isso mesmo, Gui? Eu acho que é isso mesmo, cara. Sacramento, eu acho que é next, viu? Fechou. Lá. Então vamos para o time que agora é um dos times brasileiros da NBA, com o qual eu estou mega feliz. Mas já pro final. Vamos lá. Não, eu tô mega feliz. Não escondo que eu sou torcedor do Lakers, apesar de ter que manter uma imparcialidade. Não é nada, cara, é mesmo? Não sei se vocês repararam isso. Mas eu tô mega feliz porque ontem a gente teve uma informação, ainda não oficializou, tal, assim, tá 99,9, falta só aparecer no falta só espirrar, cara. Falta emitirem o crachá dele para ele entrar no Staples Center, mas o que a gente teve a confirmação ontem da assinatura do Marcelinho Huertas, que vai ser o novo armador reserva do Los Angeles Lakers, que vem para uma temporada decisiva assim, para a história da franquia, que é uma das franquias mais famosas da NBA, né? Sempre puxar sardinha, óbvio, mas o Lakers está numa situação horrível, que eu acho que faz mal não só para o time, mas estraga um pouco o prestígio da liga, porque o Lakers é a casa do Kobe Bryant, que acho que é a coisa mais próxima que a gente tem do Michael Jordan vivo hoje, né? E é um dos caras que mais atrai público, que mais atrai fã, que mais atrai imprensa, que mais atrai qualquer coisa. E a situação que tanto o Kobe quanto o Lakers estão há pelo menos umas 3, 4 temporadas dá chance para outras franquias crescerem, mas por outro lado a galera tradicional assim fica um pouco dolorida e alguns até se afastam um pouco do basquete. Então o Lakers hoje vem com uma temporada mega decisiva para a história da franquia. Essa história, esse ano é o ano do vai ou racha. Ou a gente vê que o time realmente está numa situação de sair, a gente está saindo do vale, começando a subir de novo a montanha, por uma recuperação, para um cenário novo aí de voltar, pelo menos para um caminho vencedor, não que vá vencer nessa temporada, mas que vá voltar para um caminho positivo, ou vai ter uma revolução em Los Angeles aí, porque alguma coisa vai ter que acontecer em relação à diretoria. Antes de eu falar o elenco principal, você quer acrescentar alguma coisa, Gui? Eu só vou reforçar um pouquinho que, como brasileiro e principalmente admirador do jogo do Marcelinho Huertas, eu acho que ele recebeu o prêmio pela dedicação toda dele, né? De carreira, tudo que ele fez pela seleção, tudo que ele fez desde as categorias de base ali, paulistano, toda a moral e tudo que ele conquistou lá fora pelo Barcelona. Eu acho que isso só foi um prêmio. E assim, se ele conseguir ter espaço, a gente até conversou um pouquinho disso quando a notícia saiu ontem, né, uma conversa particular nossa, que se ele não sofresse nenhum preconceito, se ele conseguisse um pouco de espaço para pelo menos ser uma espécie de pintor ali do D'Angelo Russell, eu acredito que o Huertas vai contribuir bastante, talvez no papel até um pouco mais participativo que o Prigioni tem hoje na NBA. Mas enfim,
parabenizar ele aí publicamente, e a gente está torcendo aqui para que tudo dê certo aí, quem sabe ele consiga alguns anos ainda aí de NBA para fechar a carreira dele com chave de ouro, né? Uhum. Com certeza, com certeza. O time principal do Lakers, o time A, né? Deixa eu só que apareceu um rumor aqui, eu só tava querendo confirmar para ver se eu. Não, tá certo, não. É que eu vi uma notícia agora do Lakers falando que o Carlos Boozer tinha saído do Lakers. Eu falei, ué, não vi isso em lugar nenhum, mas enfim. Até o momento desse vídeo ele ainda estava no Lakers, tá, pessoal? Então, time titular, DeAngelo Russell, que é o pick 3 desse ano, a aposta, pick 2 desse ano, na verdade, a grande aposta do Lakers, para ser o sucessor, entre aspas, do Kobe Bryant. Como ala armador, a gente tem uma novidade, tudo indica que não será mais o Kobe Bryant como ala armador titular, e sim o Jordan Clarkson, que fez um excelente trabalho no ano passado. Bom jogador, excelente jogador, foi inclusive eleito para o All-Star dos Rookies e para o time da NBA dos Rookies, né, foi eleito o Jordan Clarkson. Uma baita surpresa, acho que foi talvez uma das poucas coisas que a diretoria do Lakers fez direito nos últimos anos, foi a contratação desse menino que veio totalmente desapercebido. Era para ser reserva do Jeremy Lin e conseguiu titularidade assim, ultrapassou o Jeremy Lin muito fácil. Como ala, o Kobe Bryant, lembrando os tempos de final de carreira do Michael Jordan, que ele também foi movido de ala armador para ala, né? E como ala pivô, o Julius Randle, finalmente, o pique do ano retrasado, né, que infelizmente não jogou a temporada passada porque teve uma lesão no primeiro jogo da temporada. E o dono do garrafão, o Roy Hibbert, uma das estrelas do Indiana e que teve uma descendência absurda no ano passado e está buscando o Lakers como uma forma de reencontrar o bom basquete que levou ele a ser considerado um dos principais pivôs da NBA. No papel não é um mau time. No papel é um time bom. Teve também a chegada do Lou Williams, sexto homem do ano passado. Tem ainda o Nick Young, que para muitos estava na discussão de ser considerado ou não o sexto homem do melhor sexto homem da liga. Acabou ganhando o Lou Williams, trouxeram o cara, mas a gente ainda tem o Nick Young que segura as pontas aí numa eventualidade. Agora o time meio que para aí, né? Porque dali para frente o resto, obviamente tem o Carlos Boozer ainda, a notícia que eu tenho aqui de que ele está saindo do Lakers ainda não foi confirmada, mas o time para aí, porque eu acho que o principal problema do Lakers é os coadjuvantes, né? A qualidade dos coadjuvantes do Lakers é muito inferior ao que é esperado para um time na situação atual, né? A gente não dá para falar com seriedade aí de um Lakers que tem ainda o Robert Sacre como o primeiro pivô de rotação do Lakers, né? E obviamente a gente esqueceu de comentar, mas tem o Marcelinho Huertas, que é o que o Gui estava falando, que na minha opinião já devia estar na liga há muito tempo, é um cara que eu admiro demais, assim. Se você parar para ver os vídeos do Marcelinho Huertas, principalmente o jogo que teve Brasil e Estados Unidos, que foi a preparação da Olimpíada passada, ele arregaçou o Chris Paul, ele arregaçou o Deron Williams, ele arregaçou todo mundo, ele jogou muito nos Estados Unidos contra a seleção americana. O Brasil não ganhou aquele jogo por detalhe, porque o Kevin Durant, o Kobe Bryant e o LeBron James engataram a quinta e é difícil parar os três juntos, né? Mas o Marcelinho Huertas arregaçou, velho. Arregaçou e desde aquela época pra frente ele me comprou no sentido de, puta, cara, esse cara tem que estar na NBA e era uma pena que ele não tava e finalmente ele é um brasileiro jogando numa das principais franquias do mundo. Puta, é o sonho é o que eu queria ver esse cara e eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho bom se ele tiver espaço. Gui? Opa, é que cortou um pouquinho o teu áudio, Ricardo. Mas reforçando aí
falando em cima do que você estava dizendo do Marcelinho, sobre tudo que você falou do Lakers, time titular, time reserva, eu acho assim, ó, o problema hoje do Lakers é que tem muito jogador de mediano para bom, né? Bom mesmo, a gente tem o Kobe Bryant que está em final de carreira e vem de 2 lesões muito sérias, a gente não sabe como ele vai voltar. A gente que já acompanha a NBA já há algum tempo, sabe que o Kobe vai dar 110% dele sempre. Se ele não machucar antes, né? Exatamente. É esse o ponto. Se ele não tivesse, se ele voltar bem, não tiver nenhuma contusão, com certeza ele vai ajudar bastante o Lakers ainda aí por mais uma ou 2 temporadas. Eu destaco muito o Nico Young, que achou o papel dele no time, vindo do banco, é onde ele rende mais, é onde a hora que o Kobe, a hora que os jogadores titulares não estão, ele chama a responsabilidade, faz o time reserva pontuar e segura um pouco a onda ali, né? Nos jogos. E muita molecada aí pra... Tá bom. Bom, pessoal, a gente teve uma quedinha de sinal aqui, o Gui já voltou com a gente, peço desculpas aí. É a net, né, velho? Quem tem net sabe como é a Judite, né? Então, foda, eu preciso trocar minha net, urgente. Mas enfim, Gui, a gente estava falando do Marcelinho Huertas. Então, na verdade, o Marcelinho pode ter um papel muito interessante aí no time. Foi o que eu estava falando. O que me preocupa no Lakers é a falta de jogadores de um nível bom para ótimo, né? Porque você tem um Kobe Bryant voltando de contusão, com uma interrogação, a gente não sabe como vai ser o desempenho dele. E do nível do Kobe ao próximo só. Você tem o Nico Young que se adaptou muito bem ali e se entendeu como ele pode se encaixar no time, ajudar o time com sendo esse sexto homem. Tem o Williams que vai contribuir muito para isso, pro time reserva. E aí você tem um time titular que tem uma molecada aí vindo, que a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão conseguir segurar essa onda de vestir essa camisa do Los Angeles, que é um peso, que é badalado, sim, e que isso pode atrapalhar um pouco esses jogadores, né? Que é o caso do John Russell e do próprio Jordan Clarkson, né? E tem alguns jogadores veteranos aí que podem contribuir com alguma coisa, que é o próprio caso do Brandon Bass. Sim, eu gosto. Eu gosto bastante do Brandon Bass. Então, e aí a gente tem o Brandon Bass, que é um cara que pode contribuir com a experiência dele, é um cara que tem já uma boa rodagem de NBA, mas também não é um jogador ótimo, é um cara que, para fechar elenco aí, e até pode se beneficiar dos pick and roll no arremesso de curta distância e bater para dentro com o Marcelinho Huertas, né? Mas é isso. O Lakers hoje, cara, assim, eu tenho a impressão, eu fico com essa impressão, que se fizer dirigir, se jogar bem, tudo, o que pode fazer é justamente incomodar ali o próprio Clippers e incomodar o próprio Sacramento, né? Porque não tem nível para competir com o Golden State, mas pelo menos não vai amargar uma posição ruim e deve ficar ali no máximo brigando para na 8ª posição dos playoffs e olhe lá, né? Com muito afinco aí. Eu concordo contigo, eu acho que o Lakers ele tá numa situação um pouquinho melhor do que ele estava no passado, porque agora o Lakers tem uma identidade, entendeu? A gente consegue ver, por exemplo, o Lakers... Agora, o que era o Lakers antes? A gente não sabia, parecia que era uma coletânea de jogador que tinha sido colocado no meio da quadra e não tinha né? Agora a gente vê que é um time que está querendo investir em jogadas de pick and roll, né? Que tem um garrafão muito forte, tem um garrafão técnico que se beneficia desse tipo de jogada, o caso do Brandon Bass, o caso do Carlos Boozer, do Roy Hibbert,
o caso do Julius Randle. Então, a gente tem um estilo de jogo que vai ser adotado nos próximos anos. A gente vê isso com a chegada do D'Angelo Russell, que era um cara que rodava esse tipo de ataque na NCAA, com a chegada do Marcelinho Huertas, que também é um cara que basicamente fez a vida dele ser um especialista, né, um armador especialista em pick and roll, né, tanto como ele fazendo a conclusão da jogada, quanto passando para um pivô fazer a conclusão da jogada. Então a gente tem uma identidade de um time, né. Só que a gente está numa situação desconfortável, porque o Lakers está na seguinte situação: ou ele briga para ser mediano e acaba ficando naquele meio da tabela onde você não consegue chegar nos playoffs, mas também não consegue ter um pique bom para o próximo ano, ou ele queima mais um ano de reconstrução, afunda o máximo que ele puder, perde a maior quantidade de partidas possível para ter um pique bom no próximo ano, mas sem saber se o Kobe vai estar disposto e disponível para continuar no time do Lakers, né? Então realmente é uma situação estranha, né? O melhor cenário do Lakers, se tudo funcionar, é bem difícil que eles consigam uma vaga para os playoffs. O pior cenário é continuar do jeito que está. E continuar do jeito que está, infelizmente, parece que é o melhor cenário possível. Porque se continuar uma bosta, pelo menos a gente tem mais um pique para o ano que vem. O que não pode é ficar na zona do mais ou menos, né? Aí dá merda. Tudo bem, mas não é o assunto de agora, mas aí também não é de você pegar um pique bom e escolher mal, né? É o que a gente conclui o caso, porque se o Okafor tivesse nesse time, por exemplo, com o Marcelinho Huertas da vida, meu Deus do céu, né? Concordo. O Huertas ia ter 11 assistências de média por jogo e o Okafor ia ter não sei quantos pontos com o Kobe, né? Mas enfim, aí são outras coisas. Né? Não, concordo em gênero, número e grau. Assim, eu tô um pouco mais confiante em relação ao Russell e entendi talvez o pique deles, porque talvez eles queiram investir justamente nessas jogadas de pick and roll no futuro e eles preferem começar com um armador bom que possa fazer isso do que com um pivô bom que possa concluir. Ainda assim, eu prefiro o Okafor. O Okafor, para mim, era o melhor jogador que tinha disponível no draft do ano passado. Acho que ele seria uma adição fantástica. Só que aí, poxa, tinha já o Julius Randle no time e eles não quiseram fazer uma dobradinha dos dois. Então, vamos lá, vamos torcer. Mas, de novo, eu sinceramente acho que se por acaso der um problema e o Lakers não for para os playoffs no último ano do Kobe, cabeças vão rolar e, se Deus quiser, vai ser pro bem da franquia, porque ninguém aguenta mais. Próximo da fila, Phoenix Suns. Nossa, esse aqui, pelo amor de Deus. Phoenix Suns, cara, é um time que eu gosto, é um time que eu simpatizo, que tava com uma galera muito boa mesmo, assim, uma juventude boa, né? Aí, o Gui tá usando a camiseta do Leandrinho aí, da saudosa era do Phoenix Suns. Mas que, putz, cara, no final da temporada se perdeu, assim, aconteceram vários problemas no time de Phoenix e eles acabaram saindo de uma trilha que estava boa, estava pelo menos fazendo eles serem um pouco mais respeitados. Eles tinham ainda uma armação boa, né, com o caso do Goran Dragic, com o caso do Eric Bledsoe. Os irmãos Morris estavam jogando bem. Eles tinham o Alex Len, que era uma aposta para o futuro dentro do garrafão. Tinha, enfim, alguns jogadores que estavam crescendo, que estavam mudando. E aí o Phoenix voltou a ser Phoenix. Trocaram o Goran Dragic, quer dizer, o Goran Dragic já assinou com o Miami Heat. Eles perderam um dos irmãos Morris, né, Marcus Morris. Enfim, voltaram a ser Clipper, voltaram a ser Suns, voltaram a ser um time, entre aspas, medíocre. E, enfim, não tem uma lembrança, não tem um futuro bom aí, promissor em relação ao time.
alguma coisa a acrescentar aqui, Gui? Não, cara, eu acho que não tem muito a acrescentar, não. O elenco é bem fraco para esse ano, né? Uhum. O principal reforço aí foi o Tyson Chandler, que, na minha visão, e até pelas entrevistas que ele deu, tá se aventurando, né? Já foi campeão da NBA, tá no final de carreira, vai provavelmente ali ser titular do Garrafão, com um time que ele sabe que provavelmente não vai ser competitivo agora. E sei lá, o Fênix é candidato a ser o pior da divisão, assim, sem muita perspectiva nenhuma, assim, pelo elenco que está apresentando, né? Teve todo a coisa conturbada com os irmãos Morris e perdeu os principais jogadores, só manteve o seu armador principal. O Bledson, E assim, isso, exatamente. E assim, pelo menos por enquanto, e talvez nas próximas 2 ou 3 temporadas, quem acompanhou o Phoenix Suns ali de Stoudemire, Leandrinho, que bateu até brigava muito com os Angeles Lakers pela liderança da divisão, vai ficar com essa lembrança mesmo nos próximos anos aí. Uhum. O Phoenix é time por um futuro, e essa temporada não tem perspectiva nenhuma, gente. Só vai jogar para cumprir tabela mesmo. Tanto que assim, eles fizeram um esforço bom para poder pegar o Danny Granger para trocar ele por piques do ano que vem. Então o time tá, se você olhar, ele tá até defasado em termos de elenco. Não tem gente suficientemente boa para poder jogar esse ano, né? Então eles um time para afundar mesmo. Eles não querem fazer outra coisa. E, putz, realmente, como você falou, para cumprir tabela. Acho que a única coisa boa que vai ter esse ano vai ser a apostadoria da camiseta do Nest, que já está anunciado. De resto, vai ser só sofrimento. Dor e sofrimento o resto da vida. Melhor cenário do Suns. Puta, cara, é um milagre. E o pior cenário é eles continuarem aí e ter um pique bom para ano que vem. É só. Acho que não vejo futuro, não vejo nenhuma aposta, nada que possa mover eles desse destino aí. Perfeito, isso mesmo, cara. Perfeito. E vamos para o último time da Conferência Pacífico, que é o Los Angeles Clippers, que apesar de ser um time que começa com Los Angeles, está cada vez mais distante do Los Angeles Lakers, né? Deixou de ser o primo pobre, deixou de ser o irmão magrelo que só apanhava, né? E começou a ter vida própria, né? Um time que está recheado de estrelas, né, cara? Mas é bom lembrar que o Clippers também só tá na fase que tá por causa daquela troca que não deixaram fazer do Lakers, do Chris Paul, enfim, mas... Claro. Mas enfim, o que acontece o Clippers tá feliz com a situação deles atual, né? Steve Ballmer, ex-Microsoft, aí, injetou um ânimo, eles finalmente jogam por um presidente que eles acreditam, que não é o caso do presidente anterior, que foi banido da NBA por racismo. Donald Sterling teve todos os problemas que você puder imaginar. A gente está com um cara visionário na frente do Clippers e com dinheiro, muito dinheiro mesmo, tá fixo na mente de vocês, o cara tem dinheiro pra caralho. Põe dinheiro. E eles têm um time muito bom, acho que talvez o melhor elenco mesmo, talvez eles tenham um elenco melhor que o do Clippers, do que o do Warriors, né? Eu acho que eles são a única possibilidade do Warriors não ser primeiro colocado se o Clippers for o primeiro. A gente tem como titular Chris Paul, que é um dos melhores jogadores da armação da NBA, que se não for o melhor armador hoje. O alarmador vai ser o J.J. Redick ou o Jamal Crawford, depende do humor do Doc Rivers, né, e da necessidade dele. Ou o Lance Stephenson também, né? Ou o Lance Stephenson, que são 3 opções excelentes. Não tem, o cara tem opção de, se ele quer um jogador que chuta, tem o J.J. Redick. Se ele precisa de mais um cara para levar a bola, tem o Jamal Crawford. Se ele precisa de alguém que seja imprevisível, tem o Lance Stephenson. Então... imprevisível definiu bem, né? A gente não tem dia que marca bem, tem dia que ataca bem, tem dia que não faz nada. O Lance Stephenson é o Rick Fox dessa geração, né? O cara que ou faz uma merda gigantesca ou faz um lance de gênio. Exato, perfeito, cara. Isso mesmo. Na ala, a gente tem o Paul Pierce, velho de guerra.
Grande Paul Pierce, né? Grande Paul Pierce, que jogou muito pelo Wizards no ano passado. Mostrou que realmente ele ainda tem uma lenhazinha para queimar, né? E que talvez mereça um título, né? A gente tem ala pivô Blake Griffin, grande nome da franquia junto com o Chris Paul. E dentro do garrafão o DeAndre Jordan, que não saiu e parece mais feliz em nunca em não ter saído, né? A principal transferência do Clippers foi a assinatura do DeAndre Jordan, que teve aquela novela imensa do que se ele vai, se ele fica, se ele vai pro... Eu diria que foi a refugada do ano. Né? Foi. Refugada foi bom. Né, refugada você mandou bem, gostei. Cara, foi refugada, cara. Assim, foi feio, né? Pra quem acompanhou aí, a certeza que ele deu pro Dallas, depois acabou voltando atrás, assim, foi uma coisa feia. A gente brinca, mas foi uma coisa feia. Mas enfim, se ele pensou em, putz, eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho mais chance de ser campeão, pelo menos no papel ele acertou, né? Além do time titular e das possibilidades que você falou da ala aí, o elenco ainda tem o Wesley Johnson, que veio do Los Angeles Lakers, né? E é um baita reserva aí pro Paul Pierce, para as partidas que ele não estiver bem ou para ele descansar. E ainda na armação ali do Chris Paul, ainda tem dois jogadores que me agradam muito, que são o Austin Rivers, né? O famoso filho do técnico, né? Filho do dono, né? Que joga bem, joga muito bem, inclusive deveria ter mais minutos aí de quadra, quando corresponde. E o Pablo Prigioni, né, cara, que é um cara muito experiente. Inoxidável, Pablo Prigioni. Inoxidável, sei lá, muita gente até critica o Marcelinho Huertas e põe em dúvida o físico, a condição de marcação. Prigioni veio do basquete muito, muito diferente fisicamente e muito diferente no aspecto de defesa. Se adaptou muito bem, claro que não tem a perna que tem o Chris Paul, não tem a perna que tem o próprio o Rivers, que é um menino novo, mas bem dando conta do recado muito bem, e até inclusive em alguns jogos fazendo algumas assistências muito bonitas, defendendo bem, cara. Não, em dado momento, quando ele estava no Knicks, né, ele foi o melhor jogador do Knicks quando o Carmelo estava jogando. E com certeza o único defensor do time pelos últimos 3 anos, né? Então, Prigioni tem todos os méritos aí. E, de novo, o cara tá com 38 anos. A gente não tá falando de um jogador novo, né? A gente tá falando de um cara velho que ainda mostra que tem lenha pra queimar. E ainda lembrando que no meio desse bolo todo, na surdina, o Clippers ainda conseguiu trazer para a panelinha deles o Josh Smith, que estava jogando no Houston Rockets, teoricamente o melhor amigo do Dwight Howard, né? Eles sempre jogaram juntos, sempre sonharam em jogar juntos, e não durou uma temporada a aliança dos dois, né? O Dwight Howard é um caso à parte, né, cara? Não sei nem se vale a pena adentrar muito esse cara aí, que esse cara aí não me convence. Nossa, não tem jeito. Nem me fala. Eu tenho remorso porque eu comprei a camiseta dele, mas enfim. É verdade, puta, tem isso aí também. Mas, cara, é o melhor time que tem, cara. Assim, é um dos melhores times do Oeste, é um dos melhores times da NBA. É um time que tem um elenco principal muito bom, um elenco de apoio excelente, que em alguns casos está no mesmo nível que o elenco principal. Tem uma organização boa, tem um dos melhores técnicos da NBA, tem um presidente com dinheiro, então é receita para o sucesso. Não tem hoje uma situação negativa em relação ao Clippers para falar. O time está muito bom, está muito redondo, é um time que joga junto há algum tempo. As adições das peças fizeram sentido. A única coisa que me deixa um pouco incomodado é a ala, porque o Paul Pierce é um jogador mais velho, o Wesley Johnson é um jogador que não jogou bem no Lakers, apesar de toda a expectativa que todo mundo tem em cima desse menino, que ele é um atleta excelente, é um cara que pula muito alto, é um cara que tem, ele tem todos os atributos físicos para ser um jogador de basquete de ponta, mas tem alguma coisa nele que falta. Faltou dar uma parada, dar uma lixada nas pontas aí, faltou uma arte final nesse moleque aí, porque o rascunho dele é perfeito, mas cagaram na hora de concluir o desenho.
Eles são os dois únicos alas mesmo da posição dentro do Clippers, né? Existem gambiarras que podem ser feitas, jogar o Lance Stephenson de ala, jogar o Jamal Crawford de ala, mas não me agrada, né? Eu acho que o único ponto que poderia ser melhorado, o próprio Josh Smith jogar de ala, como ele já fez no Atlanta, né? Exato, isso que eu ia comentar. Mas para mim ainda falta um ala para ser o reserva do Paul Pierce para realmente ficar 100% redondo. Na verdade, talvez faltasse aí um ala mais consistente na marcação, né? Talvez até para fazer uma coisa como o Cephalosha fazia no Oklahoma, né? Que é o quê? Você deixa Paul Pierce, Blake Griffin, Andre Jordan, o próprio ala que entrasse, seja o DJ Redick, o Stephenson e o Crawford pontuar, né? Deixa o pessoal livre, deixa que eu me segure. E aí, quem sabe até o Paul Pierce vindo do banco como líder do time. Então, e aí, eu acho que para fechar aí o Clippers, na minha visão, ser realmente candidato a título e ser realmente uma possível equipe forte mesmo, não só no papel, para o ano que vem, eu acho que faltava esse jogador de defesa. Eu acho que esse time já provou que com Chris Paul, Blake Griffin, Andre Jordan, eles têm muita movimentação, atacam muito bem, mas eu acho que falta um cara para isso, para segurar a onda, falar, gente, ó, vocês atacam aí e deixa que eu resolvo aqui, entendeu? Mas assim, mesmo sem esse jogador, o Clippers vai longe, com certeza, por tudo que você falou. Elenco, a rodagem dos jogadores que estão aí, os jogadores novos não são tão novos, são jogadores mais consistentes, e o técnico é muito bom, né? O Dr. Rivers. Tá, realmente eu concordo contigo. Você olha para o time titular do Clippers e você pensa quem é que defende, né? Chris Paul não é conhecido pela... Assim, ele até era conhecido por ser um bom defensor, mas depois que o Stephen Curry jantou ele com farinha e cornflakes no ano passado, caiu um pouco essa fama dele, né? E realmente faltava aí um André Iguodala. Faltava um Alex, né? Um Trevor Ariza, um jogador, um Cephalosha, um jogador desse tipo. Exatamente, um cara que fosse especialista na defesa que ia carregar o piano, né? No papel é o Real Madrid da época dos Galácticos, né? Mas não significa necessariamente que isso não vá, que isso realmente vai dar certo, né? O que acontece? Na minha opinião, qual é o melhor cenário e o pior cenário? O melhor cenário do Clippers é eles tudo funcionar como a gente espera que funcione, como no papel parece que vai funcionar, e eles serem os principais, se classificarem primeiro da divisão, e numa posição confortável aí para ter ainda até vantagem de mando de campo para os playoffs. E o pior cenário possível é o fato daquele problema que teve com do DeAndre Jordan não ser totalmente esquecido, que as pessoas não lá dentro da organização ainda terem algum tipo de ressentimento e os egos começarem a falar um pouquinho mais alto para fazer esse time desandar. Ou uma lesão pro caso do Blake Griffin, que é hoje talvez acho que o melhor jogador da franquia. Que isso vai fazer com que dê uma desandada um pouco no feijão aí do Clippers, porque de resto realmente eles têm o melhor time no papel. Acho que é isso mesmo, Léo. Fechado? Bom, fechamos aí a divisão. Agradeço aí para todo mundo que ficou. Gui, algum ponto adicional para a gente poder fechar o dia? Não, cara, eu só compartilho com vocês aí que a seleção venceu hoje a República Dominicana, né? Verdade. Na verdade, venceu faz poucas horas aí e tal, até que enfim. E a gente vai continuar aqui para que vocês fiquem espertos aí, continuar acompanhando o nosso canal, nosso site, nossa página do Facebook.
e as nossas mídias que os outros posts das divisões vão sair aí conforme a semana, conforme as semanas vão passando. E a gente vai continuar acompanhando também a seleção brasileira, a NBB e o que vai rolando no basquete brazuca por aqui. Exatamente. Bom, agradeço aí quem ficou com a gente até o final. Se vocês gostaram, por favor, inscreva-se no canal, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, se o material foi do agrado de vocês. E a gente vai continuar com as análises aí no decorrer das semanas. Fiquem sempre atentos aí no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. E, principalmente, acima de tudo, fiquem atentos na nossa página, que é o hub principal onde a gente vai colocar conteúdo. A gente está vendo aí opções dentro da página para melhorar um pouco o ambiente, para ficar um pouco melhor para vocês. Mas acho que vai ser. Temos novidades boas aí para vocês em relação à página nova. Então, o guia acabou caindo, a gente está com a internet bem estável hoje. Mas de qualquer forma eu queria deixar esse recado para vocês, agradecer por todo mundo que ficou com a gente até o final do episódio e pedir desculpas pelos problemas técnicos aí, infelizmente a internet no Brasil é complicado, mas continuem com a gente vai estar aí no futuro recente publicando mais conteúdo para vocês. Obrigadão, pessoal, até mais, fechou, valeu.